O pensamento fala o seguinte: uma das mais válidas lições que os mestres ensinam, aqui está: conserva, minha filha, o sentimento de bastante. O sentimento de bastante, ele está relacionado diretamente ao contentamento. Veja bem, não se trata de você não querer ter mais, não almejar, não tem nada a ver com isso. O sentimento de contentamento é a ausência de uma inquietação por algo que você quer, mas ainda não chegou. Percebeu? Você quer, você está trabalhando para alcançar, seja conhecimento, seja dinheiro, seja posição social, não importa. Só que isso vai chegar no tempo certo, não há inquietação interna. Isso é chamado de contentamento. Percebe? Você não saiu da sua meta, você está no seu propósito, só que o tempo, quando você cria uma mentalidade de contentamento, e aí eu gosto disso, criar a mentalidade, ela não nasce conosco, nós é que desenvolvemos isso. O tempo, ele não é um adversário, mas sim um aliado. Por quê? Porque eu desenvolvo junto com o contentamento um elemento que está escasso hoje em dia, infelizmente, chamado de paciência. Que a paciência é a compreensão de que as coisas têm o tempo delas. Muitas vezes a pessoa não compreende isso, ela fala: não, cara, mas peraí, eu já mandei o e-mail, por que não veio a resposta ainda? Quanto tempo tu mandou? Tem 2 minutos. Você acha que a pessoa estava lá, olhando para o computador, esperando o e-mail chegar? Não, ela está nos afazeres dela. Quando ela for consultar a caixa de e-mail dela, aí que ela vai ver. E não quer dizer que ao ver, ela vai responder. Ela talvez vá pensar, entender a natureza do teu e-mail, para depois elaborar uma resposta. Se é que ela vai responder. Se é que ela vai responder. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um tempo para pensar. Às vezes a resposta pode levar 2 dias. O que você vai fazer nesse período? Sofrer. A pessoa vai sofrer. Porque é um tormento mental. Ela fica pensando: pô, meu Deus, vou contar rapidamente um pouquinho dessa situação, com uma experiência real. Isso aconteceu comigo. Eu dando aula já há muitos anos na ilha, e eu conheci uma menina brilhante, formada pela UFRJ, se formou com louvor e tudo, só que ela não conseguia arrumar emprego na área dela, e ela era a melhor da turma, na UFRJ. Estranho isso, né? Algum problema tem aí. Aí ela conversou comigo, contou a história dela, meio que por alto, o suficiente para eu ter uma ideia do que estava acontecendo. E eu virei para ela e falei o seguinte, eu falei assim: prepara 5 currículos. Aí ela desdenhou, riu e falou: eu já mandei mais de 50. Eu falei: você tem vontade de trabalhar em 50 lugares? Ela: não. Para que os 50? Eu não consegui entender a parte dos 50. Isso, de certo modo, levou ela a refletir sobre o que ela estava fazendo. Eu falei: olha só, escolhe 5 lugares que você gostaria de trabalhar, os 5 melhores. O critério é seu. Pode ser salário, pode ser condições de trabalho, pode ser o que oferece, não importa. Aí eu virei para ela e falei o seguinte, porque, veja bem, ela já tem o potencial, ela pode não estar sabendo dirigir para onde. E olha só, não me entenda mal, eu não sou coach, não sou nada disso. O yoga me ajudou a aprender a pensar, parar, observar, pensar. É isso que o yoga nos ajuda, é uma ferramenta. E aí eu virei para ela e falei o seguinte: olha só, eu vou pedir uma coisa a você, vai ser um pacto entre a gente. Aí ela ficou assim meio curiosa: pacto? Sim. Você vai mandar os 5 currículos para essas 5 empresas, tá? Um currículo para cada. Só que depois que você fizer isso, eu vou pedir que você esqueça que você enviou. Ué? Sim. Sabe por quê? Eu falei para ela: você vai fazer a sua parte mandando o currículo. Deixa que Deus faça a parte dele. Não tenta fazer a parte de Deus. Sabe por quê? Porque você termina atrapalhando. Aí ela riu.
Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, eu estou falando com ela por um padrão mental que eu percebi nela. Uma pessoa extremamente capaz, uma gestora, ela é uma gestora de tempo, de atividade, uma pessoa fantástica. Só que você tem que saber a medida. Se você está entrando de férias, férias justifica você gerenciar? Ó, vamos fazer uma caminhada de hora tal, e depois nós vamos visitar uma igreja de hora tal. Para com isso, cara. Isso não é férias. Descansa a tua mente. Ou seja, o contentamento que eu estou falando tem a ver com isso. Você entender o tempo das coisas. 20 dias depois, ela foi contratada para a primeira empresa que ela queria. Trabalhou anos na empresa, super feliz. Mas é o que eu falei para ela, você tem que fazer o teu movimento e deixar o universo, ou Deus, fazer o dele. É isso. E tem um detalhe, acontece muitas vezes de não voltar aquilo que você exatamente quer. Foi o que você idealizou. Mas olha só, se você olhar o que veio para você, não é ruim. Talvez você não tenha se preparado para lidar com aquilo, mas não é ruim. E aí, veja bem, naquilo que não veio, que não era o que você estava querendo, ali tem uma oportunidade para você, embutida naquilo, de mais aprendizado. Porque agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se ajustar ao que veio e ficar bem. Percebeu como é que o tempo todo a gente tem que trabalhar no nosso contentamento? Dito isso, sabemos agora o que é contentamento. O que é contentamento na verdade? Ele é a base da felicidade. Concorda comigo que todos os seres, não são os humanos apenas, todos os seres querem ser felizes, todos. Sem contentamento é impossível, cara. É a base. Como é que você consegue construir uma casa que flutue? Não, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um alicerce. Sem esse alicerce, você não tem felicidade, não tem como. Então, as pessoas, equivocadamente, elas ficam inquietando sua mente com as mais variadas coisas do longo do dia e no final do dia querem ser felizes. Não serão, não serão. E é por isso que é importante, o yoga nos ajuda a fazer uma arrumação na nossa mente, na maneira de enxergar as coisas, e aí tem a diferença. Por isso que o pessoal fala assim, mas esse pessoal de yoga é um pessoal tranquilão, né? E tudo. Sabe por quê? Porque ser intranquilo não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido você se debruçar sobre um problema e resolvê-lo. Aí faz sentido. Agora a intranquilidade, porque olha só, a intranquilidade ela está intimamente relacionada à minha percepção da minha impotência de resolver um problema, o qual eu não tenho condições de resolvê-lo. Percebeu? Eu não tenho condição, pode ser por algum motivo, pode ser por falta de perícia, falta de dinheiro, não importa, eu não consigo resolvê-lo. Adianta eu pensar sobre ele? Adianta eu ficar angustiado por esse problema? Não, ele está fora do meu alcance. Aí é que entra a questão do contentamento, de você falar assim, meu irmão, a parte que me cabe, eu fiz. Além disso, não dá. Não dá. Contentamento é uma coisa que a gente vai ter que passear na nossa limitação em termos de potência. Todo mundo tem potência. Todo mundo tem. Só que ela não é uma potência plena. Não. Quem tem potência plena chama-se Deus. Deus tem potência plena. Eu não. A minha potência é limitada. Então, algumas coisas eu posso fazer, outras não. E se eu não consigo discriminar uma coisa da outra, eu sofro. Percebe? O yoga ele entra na nossa vida exatamente ou para diminuir ou para remover o sofrimento, mas pelo entendimento de que jogo eu estou jogando. Qual é o meu posicionamento na vida? É disso que o yoga está falando. As pessoas pensam, não, o yoga é negócio de botar o pé atrás da cabeça. Não, também é botar o pé atrás da cabeça, porque você vai alongar a musculatura posterior e não vai ter dor nas costas. Também fala disso. Mas o yoga está falando exatamente disso. É você se posicionar na vida para você não sofrer. Porque adianta, eu sei que eu preciso disso, é que eu consigo ter isso hoje? Não, não consigo. O que se faz? Cara, o que eu consigo? Essa é a pergunta. Eu consigo isso. Faça. Mas e aquilo?
Hoje dá? Não. Então, cara, deixa aquilo para amanhã, para depois de amanhã, mais para frente. Por quê? Porque a impermanência do universo mostra para a gente que o jogo muda o tempo todo. Hoje você está aqui, amanhã pode estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Funciona desse jeito. Você vê, por conta da pandemia, que é um exemplo bom, um marco, né? Muitas pessoas se reinventaram profissionalmente. Pararam de fazer coisas de uma determinada maneira e foram fazer outras. Ou porque pensaram, ou porque foram impelidas para fazer aquele tipo de coisa, pela própria necessidade. E está tudo bem, não tem nada de errado. São ajustes, são aprendizados. A questão toda é você aceitar. E o aceitar não tem a ver com uma passividade. O aceitar tem a ver com uma fluidez, mas uma fluidez de compreensão. Cara, olha só, por ali não está dando certo. Deixa eu ver o que o universo está querendo que eu faça. Deixa eu ver o que Deus está querendo que eu faça. E aí você começa a perceber que estão te empurrando para um outro caminho, para um outro lado. Vai lá, cara, faz a experiência. Não vai te matar. E, cara, deu certo. Percebeu? É isso. Porque o nosso campo de visão, eu costumo usar sempre a analogia de um jogo de xadrez. Mas um jogo de xadrez, ou de dama, ou de gamão, qualquer jogo de tabuleiro, pouco importa. Você vê parte do tabuleiro. A nossa vida é assim. Você só vê parte do tabuleiro. Tem uma parte do tabuleiro que tem, você sabe que tem movimento acontecendo ali, mas você não vê. Então a gente joga meio que no escuro na vida. Você não sabe o que tem na próxima curva. Então, o que você tem na mão para jogar hoje? Ah, eu tenho isso. Então você trabalha isso. É o que eu posso fazer hoje. E fico atento aos sinais. Porque muitas vezes os sinais chegam, as pessoas distraídas com seus problemas não percebem. E aí fala assim, eu estou esperando uma oportunidade de Deus. Cara, Deus te manda 2, 3 por dia. Você que está desatento. O que você quer? Que Deus sacuda você e fale assim, a oportunidade está aqui. Não vai fazer isso. Você tem que olhar em volta. Às vezes são pessoas, às vezes são situações, são parcerias. N situações acontecem diante do que você está buscando, sabe? E tem um detalhe, às vezes você nem está buscando no momento presente, mas você já buscou lá atrás. E a coisa que você buscou chegou agora. Você está entendendo? Acontece isso. Aí tu fala, ué, meu irmão, eu já tinha até esquecido dessa parada, chegou a oportunidade. Você vai se dar bem, cara. Porque olha só, as coisas que tem que chegar na nossa mão, você não precisa levantar para pegar. Ela cai no teu colo. Essa que é a realidade. Basta tudo estar maduro, inclusive a sua percepção. Quando eu falo cair no colo, não é uma condição de, não, é que você está madura para perceber claramente a oportunidade chegando.